Bora, gente! Bora falar de açúcar hoje! Quem tá animada para aprender essas técnicas poderosas para comer doce no processo de emagrecimento ou simplesmente para comer doce e não engordar, se manter magra? Então, meninas, olha só. Por que eu gosto tanto de falar desse assunto? Primeiro, porque eu sou viciada em açúcar. Né? Pessoas viciadas sempre serão viciadas. Existe ex-alcoólatra? Não existe. Existe ex-drogado? Ex-viciado em drogas? Não existe. Porque basta uma tragada, basta um copo para que as pessoas elas voltem a consumir. Enfim, eu não estou dizendo que, né, quem consome o açúcar é viciado, mas existe uma grande chance das pessoas que consomem açúcar se viciarem, né? Então, por isso que eu gosto muito desse tema, porque eu sou viciada em açúcar, eu venço o vício do açúcar diariamente, é algo que eu trabalho dentro de mim constantemente, para que eu não caia no vício, não caia, né, nesse... É uma dor muito grande, você não conseguir dominar, né, um vício, é algo muito frustrante. Então, eu gosto muito desse tema, muito por conta disso. E porque, meninas, o conhecimento, ele liberta, né? Jesus Cristo trouxe esse conhecimento para nós, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade, ela tá o tempo inteiro mostrando pra gente o caminho, o conhecimento. Basta que nós estejamos prontas para receber. De pessoas sérias, claro, né? De pessoas que estudam, de pessoas que estão aí para poder contribuir. E esse conhecimento que eu vou trazer para vocês hoje é um conhecimento extremamente libertador, para que você consiga de fato emagrecer sem deixar de comer doce, porque não tem problema nenhum o consumo. Esse consumo ele vai realmente te ensinar o equilíbrio. O excesso é que faz mal. Para tudo na vida, o excesso faz mal. Então vamos lá. Para quem não me conhece, o meu nome é Ana Paula Almeida, eu sou ex-obesa e sou mentora de mulheres. Eu ajudo mulheres a emagrecer e nunca mais engordar. Eu levo conhecimento para as mulheres, eu ensino as mulheres a se conhecerem, a desenvolverem um autoconhecimento com muitas ferramentas que eu ao longo da minha vida eu aprendi e utilizei. Então eu entrego isso para as mulheres. E também, além do cardápio maravilhoso de reeducação alimentar, sem restrições, eu faço todo esse acompanhamento, essa mentoria com as mulheres que querem de fato emagrecer e nunca mais voltar a engordar. Então vamos começar, né, meninas? Vamos aprender essas duas técnicas aí para emagrecer, né? Para continuar aí o processo para não engordar. Comer doce e não engordar é tudo de bom, né? É sobre isso, minhas gatas. Ó, mas antes de ensinar essa técnica para vocês, eu preciso abordar um assunto muito sério. Eu preciso trazer para vocês um nível de compreensão do que é que está por trás do consumo do açúcar. Eu já comecei essa live aqui dizendo para vocês que geralmente quem gosta muito de comida açucarada são as crianças. Trouxe até o exemplo lá do dia de São Cosme e Damião, que as pessoas saem distribuindo doces para as crianças. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer três coisas. A primeira coisa é paladar viciado. É um paladar viciado por produtos com excesso de sabor. A criança, ela desenvolve o seu paladar ali na infância, né? Geralmente até os 5 anos de idade. E, inclusive, os pediatras, eles recomendam que até os 2 anos não seja oferecido nenhum tipo de comida industrializada para as crianças. E muitos pais não têm esse conhecimento ou até mesmo acham que isso é besteira. E aí os pais oferecem danoninho, oferecem biscoitinho de maisena. Eu vou te dizer que eu mesma eu fiz isso, porque eu escutava
né? A minha mãe, a minha avó, elas falavam que isso era bobagem, que era besteira. Enfim, os pediatras e os estudos mostram que o paladar ele é formado até os 5 anos. Então fica ali aquele registro no seu cérebro de que, né, o seu paladar ele vai querer alimentos mais doces, mais açucarados. E o que acontece? Um danoninho da vida. Não existe um pé de danoninho, né? Não foi um alimento criado por Deus. Deus criou as frutas, os legumes, os vegetais, né, os cereais. Deus criou esses alimentos. Ele não criou o danoninho, ele não criou o biscoito de maisena. E esses alimentos, eles têm excesso de sabor justamente para poder pegar o cliente, para poder fidelizar o cliente, viciar. Porque quando você fica viciado, o que você vai fazer? Você vai consumir mais e mais. Você vai ser realmente fidelizado. É isso que acontece, meninas. Tá? Bem, a segunda coisa que acontece é o fungo, né? O verme. Pessoas que têm fungos vermes no seu organismo são pessoas que têm muita vontade de comer o açúcar. Por quê? Você alimenta esses fungos dentro do seu organismo com açúcar, eles são alimentados por açúcar. Então, precisa realmente tratar. Tem gente que não sabe disso, que não toma um vermífugo pelo menos uma vez ao ano, que quando perde a sua flora intestinal, não repõe. E tudo isso contribui para poder ter fungos dentro do organismo. Isso tudo gera um desejo enorme de comer açúcar. O outro ponto é a questão emocional. É a busca por um prazer imediato, por um prazer instantâneo. Porque muito provavelmente existe uma tristeza, existe algo aí, né, dentro de você que te deixa triste. E o açúcar, meninas, libera dopamina, um hormônio do prazer. E o que acontece? O açúcar, ele vicia exatamente como a cocaína. Estudos comprovam isso. Então, se você tá triste e aprendeu, né, a comer açúcar, que libera dopamina, você aprendeu lá na sua infância e tudo mais, você naturalmente, quando tiver uma situação desagradável na sua vida, você vai consumir açúcar. É isso que você vai consumir. Por quê? Você entende de forma inconsciente que você precisa, você tá ali triste, né? E mais, algo a mais que eu vou trazer aqui para vocês. Nós aprendemos que nós não podemos ser tristes. Você ia chorar e a sua mãe falava assim com você: menina, engole o choro, para de chorar. Pelo menos comigo foi assim, né? E assim, a minha geração, provavelmente a sua geração, você cresceu ouvindo isso, que não se podia chorar, expor as emoções, né? Que quem chora é fraco. Então, subentende-se que você tem que estar sempre feliz. E aí você tá triste, e aí a sua mente fala assim para você: ok, tristeza não pode. Então eu preciso rapidamente ficar alegre. Quem é que libera alegria instantânea para você? Açúcar, comida. E aí você vai lá e come. E de repente você fica totalmente frustrada, principalmente se você tá na luta ali para parar de ficar comendo esse excesso de açúcar que você come. E aí você fica mais triste ainda, porque o açúcar também causa isso, o pós-excesso de açúcar, né? Isso é fisiológico. Ele gera isso em você também, tá, meninas? E mais, crianças são leais aos pais. E o que isso quer dizer, meninas? Isso quer dizer que quando crianças, nós seguimos os nossos pais cegamente. Como assim, Ana Paula? Os nossos pais, eles são um exemplo pra gente, eles são o caminho, eles mostram o caminho que a gente deve seguir. Então, tudo que eles fazem, a gente repete.
seja por comportamento alimentar, seja nas relações deles, né? Tiveram uma relação de sucesso, muito provavelmente você segue. Teve uma relação de insucesso, muito provavelmente você segue. E você segue isso de forma cega, porque você não seguir os seus pais é como se você fosse uma pessoa não grata por não fazer igual. Então, de forma inconsciente, você vai repetindo os seus pais, até nas dores, nas experiências de vida que eles tiveram. E você não precisa repetir os seus pais. Você é uma pessoa diferente, embora você tenha muito dos seus pais. As coisas ruins, a gente deve deixar com eles. As coisas que você já identificou que não são boas, você não precisa repetir, porque isso te faz mal. E muitas vezes você continua nesse ciclo de ficar mal, de querer estar mal, justamente porque os seus pais estiveram. Percebe isso, meninas? Isso é muito sutil, sabe? Isso tá aí no seu inconsciente. Você fica fazendo isso. Até mesmo a sociedade, as músicas que nós escutamos, os sertanejos, as músicas melancólicas, né? Que é normal ficar triste, nananana, e você associa tristeza, peraí, preciso de alegria. Alegria tá onde? Açúcar, comida. Então, é necessário que você perceba isso. Perceba quando você está repetindo os seus pais, repetindo uma sociedade. Essa questão do coletivo é muito importante que você perceba isso, para que você, se estiver viciada em açúcar, consiga retirar esse açúcar da sua vida, que seja por um tempo. Eu, no meu processo de emagrecimento, quando eu percebi o vício do açúcar, eu descobri que eu precisava tratar, que eu precisava entrar em abstinência. E o que eu fiz? Eu fiquei 40 dias sem consumir açúcar, porque eu li, eu estudei sobre isso e descobri que eu precisava realmente não colocar nada de açúcar no meu organismo, para que eu pudesse, né, liberar, limpar as minhas papilas gustativas. E aprender a gostar de frutas, aprender a gostar de legumes, porque até então eu não gostava. Então eu fiz isso no início do meu processo, né? E foi maravilhoso, porque eu desinflamei, a minha pele virou outra, porque o açúcar, ele detona todo o nosso organismo. Tá? Ele é uma delícia, ele é muito gostoso, mas ele traz inúmeros malefícios para o nosso organismo. Para dizer para vocês bem a verdade, o ideal seria que nós não consumíssemos o açúcar. Seria o ideal. Ah, mas é muito radical. É muito radical. Tão radical, e eu acredito nisso também, que eu busquei na minha vida o equilíbrio. E é possível ter o equilíbrio. Tanto que eu tô aqui para contar isso para vocês. Né? Porque eu vivi essa abstinência 40 dias e depois eu voltei a consumir. Eu voltei a consumir uma vez na semana. E depois eu fui consumindo um pouquinho mais, 2 vezes na semana. Então, é totalmente possível, desde que você esteja sobre o comando. Percebe isso? Você tem que estar sobre o comando do que você come, do que você faz. Se você não tiver o controle, tá errado. Quem manda na casa é você. Se você estiver perdendo o controle, saiba que você está viciada. Se você simplesmente definir que você vai numa festa de aniversário e aquela mesa cheia de docinhos, e você definir para você que você vai comer somente 4 docinhos. Ok. Você foi lá, pegou os 4, sentou, comeu. De repente, o açúcar ele vai te dar aquela sensação de pega mais. Prazer, nossa, tá uma delícia esse doce. O que tem? Você vai começar a negociar com você. Ah, o que tem você pegar só mais um pouquinho? Ah, é só mais um, é tão gostoso, né? Tá tão bom, o que tem? Ah, amanhã eu dou uma compensadinha. Você saiu do controle. Percebe? Você tem vício. Então você precisa aprender a dominar isso dentro de você. É igual ao alcoólatra. O alcoólatra não consegue parar.
ele toma um copo e aí já era. Até ele se embriagar e, enfim, e fazer o que geralmente o alcoólatra faz, né? Dorme de tanto beber, né? Até chegar aí nesse ponto. Então, eu queria trazer isso para vocês antes de entrar nas duas técnicas, tá? Quem chegou aqui agora, assistam essa live depois, que eu vou deixar ela gravada para vocês, porque é extremamente importante compreender o porquê é que você gosta tanto de doce de açúcar. Tá? Bem, então, né, só para a gente recapitular aqui, para entrar nas duas técnicas que eu vou ensinar para vocês, é importante que você perceba os 3 motivos do consumo do açúcar. Seja por um paladar viciado, que eu expliquei lá atrás, seja por fungos, você está com o organismo cheio de verme, e aí precisa limpar, tá? Precisa olhar para isso. Precisa também, além de limpar, repovoar, colocar bactérias boas no seu organismo, porque quando você não tem bactérias boas e você está repleta de fungos, o seu corpo vai pedir açúcar. O seu corpo não, os fungos que estão lá querendo alimento. E o alimento deles é o açúcar. E os gatilhos emocionais que vêm da criança ferida. Aquela criança que foi alimentada com açúcar na infância, que aprendeu os hábitos dos pais, tá? E também que percebeu que toda vez que ela tá triste, o açúcar resolve de forma inconsciente, porque o açúcar libera dopamina, que traz a sensação de prazer. E você aprendeu nessa vida que você não pode ser uma pessoa triste. E aí, de forma inconsciente, você vai lá e come açúcar. Meninas, o alimento doce, ele é gostoso, não é totalmente saudável, mas se você tiver equilíbrio, ele não vai fazer mal para o seu corpo. E é justamente por isso que eu voltei a consumir o açúcar, para aprender a dominar esse vício em mim e para ter equilíbrio. Por quê? Porque você vai... Hoje à noite eu vou numa festa de aniversário de criança e vai ter docinho. Eu não preciso chegar lá, e você não precisa, quando você vai a uma festa, e comer todos os tipos de doces que tem na mesa. Se uma pessoa coloca todos, né, tudo aquilo ali na mesa, significa que ela quer agradar a cada convidado. Você não precisa comer de tudo, entende? Muitas vezes você aprendeu isso na sua infância, que é desfeita você não comer de tudo, você não dizer que tá tudo gostoso, que tá tudo uma delícia. Então é extremamente importante que você perceba isso, que não é necessário, não se faz necessário. É muito açúcar para o seu sangue, para o seu organismo, né? Vai fazer um mal danado para você. Então dá para emagrecer comendo açúcar, dá para ser uma pessoa magra comendo açúcar, tá? E como é que nós vamos fazer? São duas técnicas. A primeira técnica que você vai utilizar é você moderar, é você controlar as porções. Você vai a uma festa e você já sai com o planejamento do tanto que você vai comer. Inclusive, quando vai ser esse momento? Vai ser no final de semana? Vai ser durante a semana? Você tem um aniversário para ir? Né? Tem algum evento especial? Ou você, poxa, tô com muita vontade de comer uma torta especial lá naquela confeitaria. Então, se organize para tal e coma uma pequena porção. Sabe o que isso passa para você? Qual o sentimento que isso passa para você? De vitória, de controle da situação, que você é quem manda na casa. O sabor é gostoso, é delicioso, e o sabor, eu te garanto, ele vai ficar ainda mais gostoso. Quando você come um brigadeiro porque você escolheu comer, a sensação é outra, é completamente diferente. Muitas vezes eu vou à minha confeitaria favorita, peço ali um pedaço de torta, geralmente eles vendem um pedaço de torta surreal de grande. Eu divido esse pedaço de torta com o meu filho, com um dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um de 12 e um de 6, e a gente divide. E eles não são viciados em açúcar, graças a Deus. Eu consegui trabalhar o paladar deles. E aí a gente divide.
Acabou, acabou. E a confeitaria tem lá milhões de ofertas, mas eu vou lá decidida no que eu vou comer. E é isso que você precisa fazer. Você precisa fazer escolhas, decidir e comer a porção pequena. Hoje, no aniversário que eu vou hoje à noite de criança, vai ter docinho, vai ter tudo. E eu já me organizei, eu já me planejei para comer docinho. Viu, meninas? É sobre isso, tá bom? É você controlar a porção, né? E comer pouco. E dá para fazer. Por quê? Porque o açúcar, ele não nutre o seu corpo. Pelo contrário, o açúcar, ele inflama. Então, inclusive, é necessário que você coma pouco, mas não precisa deixar de comer, tá bom? Observe as pessoas que cuidam da saúde. Elas não se entopem de açúcar. Então, com o tempo você vai conseguir. Bem, a segunda técnica é você combinar alimentos ricos em fibras e proteínas ao açúcar. Por quê? O que acontece? Os alimentos ricos em fibras e açúcar, eles ajudam a retardar a absorção do açúcar na corrente sanguínea, tá, meninas? Sabe aqueles picos de insulina? É isso que o açúcar gera no seu organismo, um pico altíssimo de insulina. Então, quando você combina fibras e proteínas, esse pico ele vai ser retardado. Então, ele vai ser mais lento. Então, por exemplo, se você vai comer um chocolate, coma junto do chocolate, escolha primeiro, né, um chocolate escuro, que ele tem menos açúcar, lá 70%, né? Faça essa escolha, porque ele vai ter menos açúcar, e coma nozes ou frutas que são ricas em fibras. Isso vai ajudar muito. Sabe uma coisa que eu como bastante, que assim, quando eu tô com vontade de açúcar, eu como banana com aquela pasta de cacau, de castanha de caju, que é feita com cacau e tem um pouquinho de xilitol. Eu ponho uma colherzinha de sopa ali na banana e jogo uma aveia. Então ali eu tenho bastante fibra. E aí eu como, nossa, parece, de verdade, parece um bolo no pote. Eu gostava muito de bolo no pote. Então me ajuda bastante. Mas isso não quer dizer que eu não como outro tipo de doce, né? Do açúcar refinado. Eu como sim. Eu como bolo em festa, eu como docinho em festa, mas com a moderação que eu ensinei para vocês e de forma planejada. E uma outra coisa muito legal de você fazer quando você consumir o açúcar é aumentar o consumo de água para ajudar a tirar, né, esse açúcar do seu organismo, porque você vai inflamar o seu corpo quando você consumir açúcar. Então é muito importante que você aumente o consumo de água, tá bom? Extremamente necessário. E eu vou fechar essa live contando um caso para vocês. Um caso de uma mentorada muito querida mesmo, da Renata. A Renata estava até por aí, não sei se ela tá aí ainda. Se você tiver, manda um oi pra gente aí. A Renata, ela era viciada em biscoito recheado. Quem é que gosta de biscoito recheado? Oreo, passatempo. Ela era extremamente viciada. E quando eu comecei com ela o processo de mentoria, eu pedi para ela tirar da casa dela todos os alimentos que poderia atrapalhar o início do processo de emagrecimento. E aí ela falou para mim assim: "Ai, eu não posso tirar os biscoitos". Falei: "Mas por quê, Renata?". A Renata me disse assim: "Porque é das minhas filhas. Minhas filhas gostam muito". Aí, ó, a Renata aí. E ela disse: "Minhas filhas gostam muito de biscoito recheado". Falei: "É mesmo? Vamos fazer um teste? Você tira os biscoitos, tá? Não vou dizer que vai ser para sempre. Vamos tirar essa semana. Não compre. Não tenha os biscoitos lá na sua casa. Se as suas filhas pedirem os biscoitos, você sai, vai no mercado que é perto da sua casa, compra, mas não tenha na sua casa. Vamos fazer esse teste". Ok, ela topou. Sabe o que aconteceu, meninas?
as meninas dela não pediram biscoito. E a Renata teve a sabedoria de ensinar as meninas, de não viciar o paladar das meninas, né? Ela criou as filhas, ela tem 4 filhas, não, são 2 gêmeas, são 2 par de gêmeas, né? São 2 menininhas bivitelinas e 2 univitelinas. E ela ensinou as meninas a não serem viciadas em açúcar. Então ela deu muita fruta, alimentou bem as meninas até certa idade. Depois ela liberou. E as meninas, por isso, não são viciadas. Quem que era viciada? Quem que no meio da noite, quando todo mundo ia dormir, pegava o seu copinho de leite e seu pacotinho de biscoito recheado de bolachas e ia comer. Quem? Renata. Não sei se você aí tá vendo você nessa situação, mas ela tinha esses biscoitos lá, na verdade, não era para as filhas, era para ela. Porque as filhas não pediram. E o que acontece? A Renata parou de comprar, parou de estocar biscoitos recheados. Quando eles têm vontade de comer, né, um biscoito, um bolo, uma coisa assim diferente, eles vão lá pontualmente e compram, mas não deixam isso em casa. Por quê? Quem está acostumada, quem tem vício por esse hábito, deve tirar da frente. Isso é uma questão de inteligência. Você vai deixar uma garrafa de uísque na frente de um alcoólatra? Não vai. Quando eu recebo amigos e parentes que são viciados em álcool na minha casa, eu escondo tudo. Isso é uma questão de generosidade, a bondade. Então não deixe na sua frente. Na minha casa não tem. Quando eu vou fazer alguma coisa especial, quando eu decido fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, né? Eu fiz aqui essa semana, eu desço, vou no mercado, compro leite condensado e preparo. Eu não fico nessas coisas assim, vou fazer fit, vou fazer... Não tem necessidade. Por quê? Se você comer na maior parte do seu tempo de forma saudável, você comer de vez em quando o açúcar refinado não vai inflamar o seu organismo, ele vai continuar funcionando, desde que você utilize essas técnicas que eu tô te ensinando. Tá bom, mulher? Então, vá aprendendo, vá adquirindo conhecimento para você se fortalecer e ser essa mulher que você quer. Bom, me conta comigo. Eu vou estar sempre trazendo aqui esse conhecimento para você. Se você gostou dessa live, salva ela, salva para você ver e rever, para que você internalize esse conhecimento aqui, tá bom? Um grande beijo, excelente feriado e curta com sabedoria os doces. Beijão, meninas. Até a próxima live.